Olá, meus caros alunos, estamos aqui de volta mais uma vez nas nossas aulas de Direito Penal. Para o pessoal do Campus Penha, nossas aulas sempre contos rápidos sobre temas específicos, estamos comentando os artigos do Código, especialmente os crimes contra a administração. Antes de começar a falar da aula propriamente dita, eu quero dar dois recados a vocês. Amanhã eu devo postar na página aí do SAP da faculdade as regras para avaliação continuada número 2, para que a gente possa ter uma avaliação ainda aqui distante, para que os alunos sejam minimamente avaliados. Basicamente, a avaliação deve ser composta com uma dissertação, algumas questões, mas algo que eu possa fazer com vocês de forma bem tranquila, que vocês não sejam surpreendidos aí com nada e também que a gente possa ter uma forma de avaliação para que o curso possa seguir adiante e vocês não possam ser tão prejudicados. Também quero falar com vocês a respeito do tio. Eu estou disposto a conversar com vocês a hora que vocês quiserem. Podemos fazer uma videoconferência com os representantes dos grupos. Basta vocês me mandarem um e-mail. Todos vocês têm meu e-mail, têm meus contatos. O representante de sala de vocês tem o meu contato também, o celular. É só falar com ele, ele fala comigo, a gente entra num acordo e como isso pode ser feito da forma menos traumática para vocês e para mim. Bom, estamos adiante aqui nessa proposta das nossas aulas, pessoal. Eu também queria falar que eu também ando muito preocupado com essa quarentena e estou preocupado com o comércio, com a atividade comercial, mas eu estou muito preocupado também com as pessoas que devem se preservar. Então, dentro do possível, fique em casa, evite sair, porque é importante que todos tenham um comportamento coletivo para evitar que essa pandemia se alastre realmente. Eu também estou em casa, eu também tenho dificuldades decorrentes dessa pandemia, mas devo aceitar que a situação é bastante grave. Eu acompanho bem próximo essas notícias o tempo todo. Aliás, ficar vendo essas notícias é uma das coisas que a gente acaba fazendo na quarentena, diante da capacidade de fazer novas coisas. Mas vamos lá, pessoal, vamos seguir adiante na nossa aula. E eu vou comentar com vocês agora dois dispositivos que foram dispositivos que são novos no código, foram inseridos recentemente não, é até antigo, mas vamos lá falar sobre isso. É o 313A e B. São 313A e B. O 313A tem a seguinte redação: inserção de dados falsos em sistemas de informação. Então, vamos ler de novo, depois eu comento com vocês. 313A, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou no banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, ou para causar dano, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Essa logística que nós temos aqui de inserção ou facilitação de inserção de dados falsos ou alterar dados corretos, eu posso dar um exemplo para vocês. Imaginem, senhores, aquela situação de quem tem pontos na carteira de habilitação. O sistema de habilitação brasileiro virou um sistema muito, digamos assim, muito caricato, né? Porque ele, além de você pagar a multa, ele tem um sistema de pontuação que, caso atingida determinada pontuação, ele suspende a sua habilitação, dependendo do tipo de pontuação, ele obriga você a fazer um novo curso de formação. Eu não sei se esse é o método mais adequado. Nós temos uma cultura da multa muito forte aqui em São Paulo, muito forte, muito intensa. Então nós temos radares na cidade, nós temos todo tipo de coisa. Agora nós estamos passando por um rodízio municipal alternado, né? Carro com placa final par, roda no dia par. Carro com placa no final ímpar, roda no dia ímpar. E essa logística de multas, etc., vai criando uma arrecadação muito grande e duas, um sistema de cúmulo de pontos para as pessoas. Eu sou muito, não sei se sou muito favorável a isso. Acho que a educação no trânsito é muito falha, né? Nós não temos nenhum tipo de orientação. Quando tem um acidente, uma colisão, uma dificuldade, você vê que às vezes as coisas não são resolvidas pelas autoridades competentes, mas quando é para multar, tem sempre uma estrutura lá. Já vi guarda de trânsito em cima da ponte, escondido, com a filmadora ali para pegar quem vai fazer a multa. Parece que eles estão muito mais preocupados em multar a pessoa do que orientar, né? E como o trânsito é bastante caótico, então a situação fica muito difícil de não ter essa industrialização da multa, né? Tudo isso é fruto de um péssimo investimento no transporte coletivo. Nós temos um transporte coletivo extremamente deficiente, falho, insuficiente, né? Se o Brasil tivesse metrô aqui em São Paulo e Grande São Paulo, tivesse metrô farto e em toda a cidade e toda a Grande São Paulo, com certeza o trânsito seria menor, as multas de trânsito seriam menores e a situação seria um pouco diferente. Mas já que não temos e não há previsão alguma disso melhorar,
é claro que existe uma industrialização da multa e desses pontos. E como há essa pontuação e as pessoas dependem disso, cria-se um mercado paralelo meio estranho, né? Um funcionário que trabalha lá no Detran, que trabalha lá dentro, ele tira os pontos da carteira da pessoa, ele joga o ponto para outra pessoa, ele muda a pontuação. Isso, se você fizer uma pesquisa rápida na internet aí, você vai achar em fração de segundos gente que faz isso bem rapidamente, cobrando uma quantia pequena. Essa prática é delituosa, é criminosa, e quando for pega e sendo pega, ela vai ser punida nesta figura que eu estou mencionando a vocês. São dois comportamentos graves, né? Um é a inserção de um dado, o dado não existe, a pessoa coloca o dado, e o outro é facilitar que alguém coloque o dado, facilitar que alguém altere. Então, tem a inserção de dado que não existe, a alteração de dado que existe e a exclusão de dado que existe. Tudo isso é possível de ser feito pelo agente que está lá, tá bom, pessoal? Então, isso tudo é um crime mais recente porque a informatização surgiu há poucos anos e aí esse sistema de bancos de dados vem sendo acompanhado de uma forma mais clara. Vamos ler o 313B agora. Modificar ou alterar o funcionário, o sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Você percebe, pessoal, que nesse primeiro momento, aqui nós estamos falando só da modificação ou alteração de um sistema de informação sem autorização. Mas essa modificação ela não visa obter vantagem indevida, como no artigo anterior. O artigo anterior fala expressamente obtenção de vantagem indevida. Aqui ele não fala, ele fala só da modificação. O funcionário aqui na cabeça dele resolve modificar ou alterar um sistema público sem autorização da autoridade competente. Aqui não existe, num primeiro momento, a lógica da obtenção de vantagem para si ou para outra e nem a possibilidade de causar dano. É o funcionário que altera da cabeça dele. Por isso que a pena vem bem menor, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Vamos ler o parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração essa que não visa vantagem indevida e não visa causar dano, resulta dano para a administração ou ao administrado. Então, ele tinha o dolo de alterar, mas não tinha o dolo de causar dano. O dano veio de forma culposa, sem que seja um objetivo do sujeito. Se houver esse dano nessa hipótese, a pena sofre um aumento de 1/3. Você percebe a diferença do 313A para o 313B? Primeiro que o A fala em inserir e o B fala em modificar ou alterar. Então eu posso colocar informação que não tem. No B, eu estou alterando uma informação que tem. Ok, mas o 13A também fala em alterar ou excluir. Sim, o 13B ele é uma atuação que não visa vantagem indevida e não visa causar dano. Se o dano for alcançado de forma indireta, aí sim haverá uma punição aumentada, tá bom, pessoal? Então, vistos esses dois artigos, vamos para o próximo. 314 é um artigo que tem pouca incidência no mundo fenomênico, no mundo real, mas custa nada de estar aqui, são artigos curtos, vamos dar uma lidinha com vocês. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda ou cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constituir um crime mais grave. Pessoal, extravio de livro ou documento por parte do servidor público geralmente está associado a um comportamento de destruição de provas, de destruição de alguma coisa que é produtivo para as pessoas. É meio incomum, não frequente hoje, porque os livros estão se acabando, mas frequentemente ainda nós temos alguma relação com isso, com relação a notas fiscais, livros oficiais, livro tomo, né, que é o livro que marca o patrimônio do setor público. Pode acontecer, mas é incomum. O que esse artigo tem de destaque? Para a gente, esse artigo tem de destaque o fato de ser um crime subsidiário. Esse crime vai ser aplicado, como diz lá a parte final do dispositivo, se o fato não constituir um crime mais grave. Se constituir um crime mais grave, a pessoa responde pelo crime mais grave que já existe. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o 315. Dar as verbas ou rendas públicas, aplicação diversa do estabelecido em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Não sei se vocês sabem, talvez muitos de vocês não saibam disso, né? A gente tem um sistema muito enxuto, muito fechado com relação à aplicação das verbas públicas.
Pode não parecer porque na prática parece que isso não existe. Mas na teoria, a lógica é a seguinte: existe um plano plurianual que diz o que o Estado busca fazer nos próximos 10, 15 anos. Existe uma lei orçamentária. Essa lei orçamentária é um projeto de arrecadação e um projeto de gasto público. E o governante, o prefeito, o presidente, o governador devem cumprir a lei orçamentária que é aprovada na Assembleia Legislativa, que é aprovada na Câmara Municipal, que é aprovada no Congresso Nacional. Então, existe todo um amarrado legislativo para dizer como que vai ser gasto a verba pública. Então, o governante, quando faz o gasto, ele só faz o gasto se houver previsão orçamentária. Então, é muito incomum que exista essa não aplicação correta das verbas públicas, porque existe um sistema muito fechado para que essas verbas sejam aplicadas. Então, o crime é cometido pela pessoa que desrespeita essa lei orçamentária e faz um gasto público não previsto na própria lei orçamentária. Isso é incomum porque, na prática, os governantes agem de outra maneira. A falcatrua não está na aplicação da verba pública de forma diversa na lei. Está na contratação indevida de pessoas, na contratação corrupta e etc. E tal. Então, não é na aplicação indevida da lei, tá certo, pessoal? Vamos então partir para o artigo 316. Esse artigo é um artigo já com mais incidência, que ocorre mais no mundo fenomênico. Vocês vão perceber comigo que ele é um artigo mais presente. É o que a gente chama de concussão. Eu queria que vocês tivessem bastante atenção no verbo, porque é esse verbo que vai diferenciar este comportamento dos demais comportamentos. Concussão, artigo 316. Vem ele. Exigir, olha a palavra, exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, a concussão é um comportamento de quem exige vantagem indevida. Exige algo que não lhe é cabido. Ele exige algo porque ele fala: eu sou servidor público, ou eu serei servidor público, e se você não ceder à minha exigência, eu vou lhe causar um prejuízo, vou lhe prejudicar. Então, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora das funções ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A concussão é um degrau acima da corrupção. É uma exigência, ao passo que a corrupção é uma solicitação. A diferença da solicitação para a exigência é o degrau em que a coisa está no patamar da cobrança. A exigência é um patamar acima, a cobrança é um patamar abaixo. Solicitar da corrupção é um comportamento mais leve. A exigência é algo que é mais imposto, mais forte, e tem uma pena de reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. É muito comum quando você tem aquele cenário de corrupção, né? A pessoa, olha, você tem que pagar, aquele achaque que as pessoas acham que é corrupção, muitas vezes é concussão. A corrupção e a concussão são muito parecidas, com a diferença clássica do verbo típico. Concussão, exigir um patamar acima. Corrupção, solicitar ou receber um patamar